paz do Senhor Jesus, gente, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje é sábado, nós temos episódio do Hora do Estudo. O Hora do Estudo, para quem ainda não conhece, é um vídeo em que eu trago um capítulo bíblico, uma passagem bíblica, e a gente estuda realmente. Entende qual é a história por trás daquele versículo, quais eram as leis que fizeram aquilo acontecer. Enfim, é o momento de sentar e estudar um pouquinho da Bíblia. A gente está estudando agora o livro de Ruth. A gente já estudou o capítulo 1 e o capítulo 2 do livro de Ruth, tá? Vou deixar o link desses vídeos aqui em cima. E hoje a gente vai estudar o capítulo 3 de Ruth. Vocês sabem que o episódio do Hora do Estudo é um episódio em que eu também trago o meu café, mas não estou com ele agora porque eu acabei de tomar uma xícara enorme e ninguém aqui quer desenvolver uma gastrite séria, né? Ninguém quer desenvolver nenhuma gastrite, na verdade. Então, sem café hoje, mas tô aqui com a minha Bíblia. Essa é a Bíblia, assim, essa é a última Bíblia que eu ganhei e ela é ótima. E eu fiz boa parte do estudo nela, mas eu vou continuar lendo com vocês aqui na nova versão transformadora, porque como ela tem a linguagem mais simplificada, eu acho que vai ficar mais fácil de entender até mesmo o texto, sabe? Na hora que a gente estiver lendo aqui. Tá, então a gente vai começar. No capítulo 1 nós conhecemos a história de Ruth, a gente conhece a família de Noemi, o marido e os filhos dela. A gente vê que eles saem de Belém de Judá e vão para Moabe por causa da situação que estava acontecendo. A gente vê que eles morrem e que Noemi fica apenas com suas duas noras, Ruth e Orfa. Orfa não segue com Noemi, ela volta para o seu povo, mas Ruth segue em frente com Noemi. E no capítulo 2, nós lemos um pouquinho sobre o momento em que Ruth conhece Boaz. Ruth precisa trabalhar, né? Ruth precisa levar alimento para casa, porque está vivendo apenas ela e Noemi, ambas viúvas, e Ruth vai trabalhar nos campos de Boaz. E a gente terminou o capítulo 2 com Noemi chegando à conclusão de que esse Boaz aí é o nosso parente próximo, ele é o resgatador da nossa família, ele é o homem que deveria se casar com você para resgatar a nossa família. E no capítulo 3 a gente vai ver o que elas começam a fazer com relação a isso. Como é que a gente vai chegar e contar para Boaz que ele é o resgatador da nossa família? Bom, então vamos lá. Eu vou abrir aqui também, Ruth capítulo 3, pega a sua Bíblia agora, tá? Pega esse material para estudos, vai querer caderno, caneta, lápis, marca-texto, o que você precisar. Abre a Bíblia comigo e vamos estudar Ruth 3. A gente vai dividir aqui a nossa leitura em duas partes principais. A primeira parte vai do versículo 1 ao versículo 7, tá bom? Então eu vou ler eles aqui, vou deixar na tela, vocês vão acompanhando e é isso. Certo dia, Noemi disse a Ruth: Minha filha, é hora de eu encontrar para você um lar seguro e feliz. Esse Boaz, senhor das moças com quem você trabalhou, é nosso parente próximo. Hoje à noite ele estará na eira onde se debulha a cevada. Faça o que lhe direi. Tome banho, perfume-se e vista sua melhor roupa. Depois vá até lá, mas não deixe que Boaz a veja enquanto ele não tiver terminado de comer e beber. Repare bem no lugar onde ele se deitar, então vá, descubra os pés dele e deite-se ali. Ele lhe dirá o que fazer. Farei tudo o que você disse, respondeu Ruth. Assim, naquela noite, ela desceu até a eira e seguiu as instruções de sua sogra. Quando Boaz terminou de comer e beber e estava alegre, foi deitar-se perto de um monte de grãos e pegou no sono. Ruth se aproximou em silêncio, descobriu os pés dele e se deitou. Bom, aqui a gente tem a primeira parte e a gente fica meio assim, sem entender. Esse é um capítulo de Ruth que eu não entendia, assim, nada dele enquanto eu lia quando eu era menor e eu ficava pensando, mas que coisa tá acontecendo aqui? Por quê? Na verdade, quando a gente lê isso e vê essa ordenança de Noemi, a gente fica pensando, isso que Ruth vai fazer não é um pouco errado, né? Não é levemente leviano, esse negócio tá meio esquisito. Como eu disse pra vocês, eu tenho a Bíblia Estudo do Matthew Henry e eu fui ver o estudo que tava aqui a respeito dessa situação. E a única coisa que a gente pode compreender com toda certeza é que os costumes da época eram diferentes. Noemi, até o momento, demonstra ser uma boa mulher, ela cuida de Ruth, ela se preocupa com Ruth, ela não obriga Ruth a acompanhá-la, pelo contrário, ela abre a porta realmente para que Ruth possa ir embora e voltar para sua família se quisesse. A gente vê também várias características muito bonitas e muito adequadas e desejáveis em Ruth. A gente estudou no último vídeo de Ruth capítulo 2 várias características dela. A gente percebe que ela é uma boa mulher. A gente observou então que as duas têm ótimos princípios, que as duas têm grandes virtudes, então a gente fica um pouco sem entender, mas que ordenança esquisita é essa? Com base no que elas já mostraram pra gente nos capítulos que a gente leu, a gente pode entender que isso provavelmente não é uma ordenança leviana, que isso não foi dado
pensando em algo ruim, não era com planejamento de algo ruim, provavelmente era apenas um costume da época. O que acontece é que a gente vive tempos em que tudo está muito deturpado, e ler sobre isso já traz a sensação pra gente de que Ruth ia aprontar. Mas provavelmente não era isso que está acontecendo, e a gente vai entender pelo decorrer da história que também não era isso que era planejado. Tudo ali foi feito com as melhores intenções, e essa era uma forma de Ruth chegar e dizer para Boaz: olha, você é meu resgatador, como é que a gente vai fazer? O que a gente observa logo aqui no começo? Noemi vem e aconselha Ruth, e ela diz assim: minha filha, não lhe hei de eu buscar descanso, para que fiques bem. Quando Noemi chega para Ruth e diz: olha, eu vou te arrumar esse casamento, ela está pensando em algo bom para Ruth. Porque as duas agora estão viúvas, e apesar de Noemi já ter se casado, já ter tido 2 filhos, e agora ter decidido não se casar novamente, Ruth ainda é uma mulher jovem e Ruth não tem filhos. Quando Noemi planeja arrumar este casamento para Ruth, ela pensa na descendência e pensa no bem-estar de Ruth também. Isso é muito interessante. Quando você vai procurar um relacionamento, você tem que observar quais são as características da pessoa com a qual você quer se relacionar, e os pais têm que ter uma observação sobre a vida dos seus filhos, dos filhos que estão em relacionamentos, que estão procurando um relacionamento ou algo do tipo, porque Noemi tem um olhar de quero o bem de Ruth, eu quero que Ruth tenha uma boa vida, eu quero que Ruth tenha filhos, eu quero o bem-estar de Ruth. E como eu sei que esse Boaz é um bom homem, e como eu sei que seria papel dele resgatar a nossa família, eu vou juntar ele com Ruth, sempre pensando no bem de Ruth. Só que a gente precisa observar uma coisa, isso é muito importante. A gente nunca fica bem quando o nosso espírito está mal. Se eu não cuido da minha alma, se eu não cuido da minha fé, se eu não cuido das coisas espirituais da minha vida, não tem como outras coisas ficarem bem. Então, quando você vai observar um casamento, você também precisa observar se o seu espírito é edificado nisso. Quer dizer, essa pessoa, ela tem as virtudes que se espera que ela tenha, essa pessoa ela serve ao Senhor, essa pessoa é uma pessoa direita, correta, trabalhadora, enfim, observar se o seu espírito não vai ser abalado neste relacionamento. Porque não adianta pensar que um relacionamento que te tira do espírito pode te trazer algum tipo de bem. Se o seu relacionamento faz bem para sua carne, mas não faz bem para o seu espírito, então simplesmente não é um bom relacionamento. E se a ideia é ficar bem, é preciso que o espírito esteja bem. Então Noemi planeja isso para deixar Ruth bem, dar uma boa vida a Ruth. A Noemi já está sabendo de como Boaz tratou bem Ruth. A Noemi conhece Ruth, sabe que ela também é uma boa mulher. Então tá tudo arranjado, sabe? E Noemi dá essas ordens para que Ruth vá até essa festa que haveria no campo de Boaz e que Ruth espere. O porquê de se esperar? Provavelmente uma forma de não chegar na frente de todo mundo e dizer: oi, tudo bem, vamos casar? Então, é uma forma de dizer: Ruth espera, não ter todas aquelas pessoas, as pessoas não estarem ocupadas e preocupadas com a festa ali, né, distraídas, espera para falar apenas com Boaz. Se ele pode resolver os seus problemas, espera as pessoas saírem e fala com ele. É uma comparação muito interessante e dá pra gente fazer várias comparações na história de Ruth, comparando como o Boaz ajuda ela com como o Senhor nos ajuda. E quando Noemi diz espera para falar apenas com Boaz, a gente precisa perceber que às vezes a gente também precisa esperar para falar apenas com Deus. Quando as coisas estão erradas na nossa vida, ou quando a gente quer resolver alguma coisa, é muito fácil e é muito tentador querer contar para as pessoas o que está acontecendo ou ficar pedindo ajuda para todo mundo que passa no seu caminho. E Ruth poderia se sentir tentada a contar ali os problemas e o desejo de ser resgatada para todo mundo que estava na festa, mas não era assim que as coisas iam acontecer. Ela tinha que falar com quem poderia ajudar ela, e esse alguém era Boaz. Então a gente precisa aprender também a falar com quem pode nos ajudar, e esse alguém é Deus. Então não adianta contar para todo mundo, porque essas pessoas não podem resolver o seu problema. Deus pode, então espera e fala com Deus. Outra coisa interessante é que no livro de Deuteronômio, eu vou deixar aqui o capítulo e o versículo, há uma explicação do que a mulher deveria fazer se o seu resgatador não quisesse casar com ela. Então, mostra uma situação em que a mulher que deveria ser resgatada vai cobrar realmente esse resgate, vai cobrar que o homem faça isso, que o homem se case. Então, Ruth não estava sendo pra frente ao ir atrás de Boaz como resgatador de sua família. Era um direito que ela tinha. Bom, depois de todas essas ordenanças,
Ruth diz a Noemi que vai obedecer tudo que ela falar, vai fazer conforme tudo que ela falar, e a gente entra no versículo 8. Por volta da meia-noite, Boaz acordou de repente. Ele se virou e ficou admirado de encontrar uma mulher deitada a seus pés. Quem é você? Perguntou ele. Sou sua serva Ruth, respondeu ela. Estenda as abas de sua capa sobre mim, pois o Senhor é resgatador de minha família. Então Boaz exclamou, o Senhor a abençoe, minha filha. Você demonstra agora ainda mais lealdade por sua família que antes, pois não foi atrás de um homem mais jovem, seja rico ou pobre. Não se preocupe com nada, minha filha, farei o que me pediu, pois toda a cidade sabe que você é uma mulher virtuosa. Mas, embora seja de fato um dos resgatadores de sua família, há um outro homem que é parente mais próximo que eu. Fique aqui esta noite e pela manhã conversarei com ele. Se ele estiver disposto a resgatá-la, muito bem, que ele se case com você. Se não quiser, tão certo como vive o Senhor, eu mesma resgatarei. Ruth ficou deitada aos pés de Boaz até de manhã, mas levantou-se antes de raiar o dia, pois Boaz tinha dito, ninguém deve saber que uma mulher esteve na ira. Então Boaz lhe disse, traga-me sua capa e estenda-a aqui. Ele despejou sobre a capa 6 medidas de cevada e a pôs sobre as costas de Ruth. Depois ele retornou à cidade. Quando Ruth voltou à sua sogra, ela lhe perguntou, como foi, minha filha? Ruth contou a Noemi tudo o que Boaz havia feito e acrescentou, ele me deu estas 6 medidas de cevada e disse, não volte para sua sogra de mãos vazias. Então Noemi disse, tenha paciência, minha filha, até sabermos o que vai acontecer. Boaz não descansará enquanto não resolver esta questão ainda hoje. Bom, aqui a gente finaliza a leitura do capítulo 3 e o que a gente observa aqui? Boaz, ele aceita, por começar de bom grado, aquilo que seria o papel dele de fazer, mas a gente tem essa surpresa. Boaz não é o parente mais próximo, tem um outro homem que é mais próximo que Boaz. Só que a gente pode observar algumas coisas muito interessantes aqui nesse capítulo e a gente precisa observar bem elas para não cometer nenhum tipo de interpretação errada. Primeiro, Ruth fica aos pés de Boaz. Ruth não deitou com Boaz para ir lá dormir com ele, ficar de boas com ele a noite inteira, porque eles não eram casados. Ruth estava tentando resolver essa situação do remidor e tudo mais, mas eles não estavam casados e nada deveria acontecer entre eles naquele momento. Outra coisa importante, Boaz, quando vai e alerta Ruth, não, tem um outro resgatador mais próximo, ele não manda Ruth ir resolver o problema dela com este outro resgatador. É como se ele tomasse esse problema ali para ele e diz, então, fica calma, espera e eu vou resolver isso. E se ele quiser se casar com você, então ele vai fazer isso porque é o certo, esse direito é dele. Mas se ele não for fazer isso, então eu farei, eu me casarei com você. E a gente observa um cuidado muito interessante por parte de Boaz. Ele não pode mandar a Ruth voltar para casa naquele momento porque é noite e uma mulher vagando sozinha pela rua de noite traria muito o que falar sobre a vida de Ruth. E Ruth era uma mulher que estava sendo conhecida ali por sua virtude, por ter uma moral assim muito limpa, sabe? Sua índole não tinha nenhum tipo de problema. Então não fazia o menor sentido mandar a Ruth sair vagando sozinha pela rua de noite. Outra coisa importante, e aí o que a gente observa é uma atitude muito legal da parte de Boaz, é que não mostra nenhum tipo de intenção dele pra com ela. Ele não tenta fazer nada, eles não têm nenhum tipo de relação ali naquele momento. E eu achei um texto que eu achei muito bonito e que acho que define exatamente o que aconteceu aqui. Então eu vou ler pra vocês. A paráfrase dos caldeus descreve o seguinte. Ele subjugou sua concupiscência e não a seduziu, mas conduziu-se como José, o justo, que não se aproximou de sua ama egípcia. Boaz sabia que não era nenhum desejo pecaminoso que a levou até ele, e, portanto, corajosamente manteve a honra de ambos. Ele não interpretou aquela situação de um jeito errado. Ele não quis tirar proveito daquela situação. Ela estava ali para procurar o resgatador da família. Ele estava ali para procurar o casamento dela. Então ninguém ia fazer nada de errado porque ela estava ali com uma razão. A índole dela era incrível. Ele também. Então ninguém faz nada errado ali naquele momento. Bom, quando a gente lê, não saiba ninguém que você veio até a ilha, que uma mulher esteve aqui na ilha e tudo mais, a gente observa alguns cuidados que estavam sendo tomados. Para começar, a gente ainda não sabia nada sobre esse outro resgatador, que é o parente mais próximo realmente. Ele poderia sim, talvez, querer se casar com ela, e nesse caso ele não ia gostar de saber que ela estava na ilha com Boaz antes. Sabe, não seria interessante. Se ele quisesse se casar com ela, as pessoas já estariam falando várias coisas a respeito deles. Outra coisa importante. Eles que estavam ali naquele momento sabiam que eles não haviam feito nada errado. Mas quem ouvisse ou quem visse ela sair de lá não saberia disso. A gente precisa entender isso porque
a gente não tem que tomar cuidado apenas para não pecar, mas também para não promover escândalos com base no que a gente está fazendo. Não adianta depois eu dizer que eu não fiz nada se eu dei a entender para todo mundo que passou que eu acabei sim fazendo alguma coisa. Se eu faço todo mundo pensar que eu fiz algo, não adianta a minha consciência estar me livrando disso e dizendo que eu não fiz não. A palavra do Senhor diz, ai daqueles que promovem os escândalos. Não adianta eu viver uma vida íntegra assim dentro de mim e saber internamente que eu não fiz nenhum erro se eu vivo dando motivo para as pessoas pensarem que eu fiz algo sim. Então tomem cuidado com as coisas que vocês fazem, tá? Com quem você tá andando, se você tá sozinho está muito tarde, se você fica muito próximo de uma pessoa, enfim, tome cuidado com as decisões que você está fazendo. Depois não adianta dizer que você não fez nada de errado, ou que você estava só conversando, ou que você estava só passeando, ou que era só um telefonema, ou que era só uma mensagem. Não adianta tentar dar essa explicação depois. Tome cuidado no início para que não haja promoção de nenhum escândalo. No final, ele dá a ela 6 medidas de cevada. Então, no final, ele ainda manda ela de volta para casa com algo ali para ajudar, né? Ele despede ela com algo a mais. Ele cuida dela na hora de mandar ela de volta. E aí ela tem algo para levar para a sogra dela quando ela volta para casa. E aí Noemi finaliza dizendo, sossega, minha filha, até que saibas como irá o caso, porque aquele homem não descansará até que conclua hoje este negócio. Então, depois que tudo isso está feito, Noemi diz, descansa, agora você não pode fazer nada, espera para ver o que vai acontecer. Olha, o capítulo 3 de Ruth é um capítulo muito estranho. Ele pode dar brecha para várias interpretações erradas, mas se a gente conseguir ler ele entendendo que naquela época as pessoas tinham costumes diferentes e interpretando e observando o que a gente pode tirar pra gente hoje nesse capítulo, a gente aprende várias coisas. A gente aprende principalmente a respeito dos relacionamentos, sabe? Porque tudo que a gente vê aqui é uma mulher obedecendo a autoridade sobre a vida dela. Então, Ruth vai obedecendo Noemi. A gente tem que aprender a fazer todas as coisas obedecendo aos nossos pais. Ruth não tenta encontrar um homem aleatoriamente para si mesma, sem obedecer ou sem falar com Noemi. É Noemi que organiza tudo isso, é Noemi que dá a ordem para que ela vá. Isso é muito importante porque nenhum relacionamento vale um tipo de desobediência aos pais. Então, se os seus pais não concordam com o seu relacionamento, não entre no relacionamento. Se os seus pais não concordam com o seu namoro, não namore. Mas eu sinto que é de Deus, então continua orando, porque se é de Deus, Deus vai tocar no coração deles. Mas Deus não vai te mandar desobedecer os seus pais por causa de um namoro de jeito nenhum. Então aqui mostra que Ruth vai em obediência a Noemi, isso é muito importante. Mostra que entre Ruth e Boaz não acontece coisa alguma, porque eles simplesmente não estavam casados, então não era pra acontecer nada. Mostra o cuidado com os escândalos. Muita gente dá brecha pra escândalo quando tá namorando, porque pensa que tá tudo bem. Porque, é minha namorada, é meu namorado, então não tem problema eu ficar até tarde, não tem problema eu não dar justificativa pros meus pais se eu tô com ela ou se eu não tô, não tem problema eu não dizer o que eu tô fazendo, ou não tem problema fazer o que dá vontade. Isso é muito importante, porque Ruth deita aos pés de Boaz, tá? Ruth não tira a roupa e vai dormir com Boaz, tá? Não é isso que acontece. Ruth ainda está em obediência, Ruth só está fazendo o que Noemi mandou, Ruth não tá na indecência, não tá sendo leviana quando ela faz nada disso, e a gente precisa levar isso em consideração, porque namoro não dá permissão para relação sexual de jeito nenhum, tá bom? O Senhor criou as relações sexuais para o casamento, então Ruth não faz nada de errado porque ela não está casada. O seu namoro não é um casamento. Quando você namora uma pessoa, você ainda não está unida a esta pessoa. Essa união só se finaliza depois do casamento, e o fato de você estar namorando e estar nessa indecência inteira só mostra que você não está tomando cuidado com a pessoa realmente que está com você, porque essa pessoa ainda não te pertence. Vocês não são casados, vocês não são um do outro, e vocês não deveriam estar fazendo esse tipo de coisa. E a gente termina o capítulo meio na espera. Agora a gente tem que esperar o capítulo 4 para descobrir o que acontece, se Boaz resolve isso, Boaz não resolve, o que acontece, como acontece. Mas eu achei muito interessante. Eu gostei principalmente porque a gente observa todas as partes que são importantes na hora de encontrar um relacionamento. A gente observa a participação e a permissão de Noemi. Então, a gente observa também a responsabilidade e o cuidado do casal realmente, do que os dois estão fazendo ali. Ninguém faz nada que não esteja de acordo com a palavra do Senhor, ninguém dá brecha para nenhum tipo de escândalo. E a gente observa agora um momento de espera. Vamos ver o que o Senhor vai preparar pra gente, se Ele vai desenvolver isso, sabe, se Ele vai facilitar tudo isso. Outro versículo interessante que define esse final e o conselho que Noemi dá a Ruth tá em Isaías capítulo 30, versículo 7. O finalzinho diz: no estarem quietos está a sua força.
É como se ele me dissesse, olha, Ruth, você fez a sua parte. Você se apresentou diante dele, nós vimos os fatos, ele disse que vai resolver, então agora se acalma. Você agiu da maneira correta, ele agiu da maneira correta, e agora a gente só pode esperar em Deus de verdade, para ver o que o Senhor vai permitir, como que o Senhor vai desenvolver essa história. E é uma ótima resposta, um ótimo conselho para qualquer fase do seu relacionamento. Se você tá, por algum motivo, entrando no relacionamento, tá em oração, algo do tipo, e tá esperando a permissão de Deus, se aquieta e espera, o Senhor vai cuidar de todas as coisas. O momento da espera é o momento mais complicado. Talvez você esteja nesse momento em oração, tentando descobrir se o Senhor quer, e se o Senhor vai confirmar o relacionamento ou não, se o Senhor vai dar permissão ou não. Olha, esteja quieto. 1 Pedro, no capítulo 5, vou colocar aqui o versículo, não me lembro agora, diz: lançamos sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, a única forma de finalizar isso é dizer, se acalma e espera o capítulo 4. Bom, gente, o vídeo de hoje é isso, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueça de clicar em gostei, se inscrever no canal se não é inscrito e deixar aqui nos comentários se você acha o capítulo 3 de Ruth complicado também, porque, nossa, eu achei super complicado. Uma primeira leitura você fica, meu Deus, o que essa garota tá fazendo aqui com ele, gente? Mas eu acho que dá pra tirar muita interpretação boa depois, sabe? É só ler e buscar interpretação. Então o vídeo de hoje é isso. Até o sábado que vem com o capítulo 4 e o último capítulo de Ruth. Não esqueça de comentar aqui se você gostou dessa série de vídeos, o que você achou mais interessante na história de Ruth. O próximo capítulo, o próximo tema do estudo já está escolhido. Em breve aviso vocês qual vai ser o assunto. Mas deixe aqui nos comentários o que vocês querem ver, porque eu vou colocando em lista, sabe? E vou trazendo na ordem que vocês estão pedindo. Bom, por hoje é só. Até o próximo capítulo. Um bom estudo da Bíblia para aqueles que vão continuar estudando aqui. Bom entendimento, boa interpretação. Ore, busque o Espírito Santo entendimento e confie no discernimento que o Senhor vai dando. E lembre sempre, na hora de fazer o estudo bíblico, ore e peça para o Senhor colocar e aplicar isso na sua vida. Porque tudo que a gente lê na Bíblia é aplicável na nossa história hoje, não importa quanto tempo tenha acontecido. Então peça discernimento e peça a aplicação pessoal daquilo que você está lendo, porque o Senhor pode pegar tudo isso que a gente está conversando aqui e aplicar diretamente à sua vida, à sua história e falar, olha, você vai usar isso aqui, você vai aprender isso, vai mudar essa parte da sua vida, sabe? Quando a gente deixa o Espírito Santo direcionar a nossa leitura, a gente começa a observar que tudo aquilo fala sobre a nossa história, começa a aprender, botar em prática e evoluir, e isso é incrível. Então é isso e até o próximo vídeo. Até sábado. Tchau, tchau.